O som cortante do miado ecoa no vazio do abrigo, penetrando o silêncio denso da noite. Em uma jaula enferrujada miau, um gato de pelagem cinza e olhos grandes se encolhe no canto, seu corpo tremendo. O abandono o marcou, e sua expressão reflete um desespero profundo. Daí. Seus miados são a única voz em um local sombrio e desolado, onde as sombras parecem engolir a esperança. O frio da madrugada se infiltra pela grade quebrada, e ele, como um pequeno espectro, espera que alguém o note, que alguém venha libertá-lo desse pesadelo. Mas a verdade cruel é que ele não sabe mais o que é ser amado. Os miados que antes eram cheios de alegria agora são apenas ecos de dor, como se sua alma estivesse presa, esperando por algo que nunca virá. As patas trêmulas de Miau tocam o chão gelado da jaula, buscando algum tipo de alívio, mas tudo o que encontra é o vazio. O som de sua respiração se mistura ao som do silêncio que o rodeia. Ele é um prisioneiro, não só da jaula, mas do seu próprio sofrimento. A uma curta distância, um resgatador observa a cena. Ele é um homem de cerca, com cabelo castanho escuro e olhos azuis, seu olhar cheio de compaixão e tristeza. Ele se aproxima da jaula de Miau, a preocupação em seu rosto é evidente. Ele sabe que o tempo é essencial, mas a decisão de abrir a cela de Miau não é simples. A jaula está enferrujada, com algumas partes quebradas, mas ainda assim resistente. O resgatador se abaixa, tentando estabelecer algum tipo de conexão visual com o gato. Ele observa os olhos grandes e tristes de Miau, seu corpo encolhido. O homem estende a mão, hesitante, mas com a esperança de que o gato perceba sua boa intenção. Há algo no olhar de Miau que faz o resgatador parar. É como se ele soubesse que há uma história mais profunda por trás daquela tristeza. O resgatador suspira e começa a trabalhar na fechadura da jaula, determinado a libertar o animal, mas com o coração apertado pela situação em que ele o encontra. Não é só um animal perdido. É um ser com dor e abandono, algo que ele não pode ignorar. A mão do resgatador hesita por um momento antes de finalmente alcançar a trava da jaula. Seus dedos trêmulos parecem carregar o peso de todas as decisões passadas, todas as vidas que já foram perdidas naquele lugar. Miau observa atentamente seu corpo encolhido, com os pelos arrepiados. Pelos arrepiados. Ele sente uma mistura de esperança e medo, pois não sabe o que realmente significa essa mão estendida para ele. O resgatador sente o peso do olhar de Miau, como se aquele simples gesto de confiança fosse mais pesado do que qualquer resgate anterior. Ele dá um passo para trás, ponderando por um momento, sentindo-se impotente diante da dor que emana do gato. Mas algo dentro dele o impulsiona a agir. Ele pega a chave e, com um movimento decidido, abre a jaula. A porta range e o som ecoa pelo abrigo vazio. Miau, ainda hesitante, se aproxima da abertura da jaula, mas suas patas permanecem firmes, como se o medo de ser abandonado novamente o paralisasse. O homem observa, seu coração apertado, sabendo que o verdadeiro trabalho ainda está por vir. Ele não sabe o que Miau passou, mas sente que há mais do que dor naquele olhar. Há uma vontade de viver. Com a jaula finalmente aberta, Miau hesita, olhando para a luz que entra na sala. Ele se afasta lentamente da grade, seus olhos fixos na luz. Mas seu corpo ainda tenso, como se o conforto do escuro fosse mais seguro do que a promessa de liberdade. O resgatador observa, segurando a respiração, enquanto o pequeno gato dá o primeiro passo em direção à saída. Cada movimento é uma batalha, cada hesitação, um reflexo de uma confiança perdida ao longo do tempo. Quando Miau finalmente dá um passo para fora, é como se o ambiente inteiro parasse para testemunhar aquele pequeno milagre. O resgatador se agacha novamente, com uma expressão gentil, falando suavemente para o gato, como se estivesse tentando guiá-lo para um lugar seguro. Você está seguro agora, ele diz, sua voz baixa, quase inaudível. Miau olha para ele,
e por um momento seus olhos parecem brilhar como uma faísca de confiança. Mas ainda há uma dúvida. O resgatador estende a mão e Miau hesita mais uma vez, mas então, de forma hesitante, se aproxima, permitindo que o homem o acaricie pela primeira vez. O gesto é suave, cheio de cuidado, e Miau, com seus pelos arrepiados, começa a relaxar. O abrigo vazio atrás deles parece distante agora, como um pesadelo que está começando a se dissipar. Finalmente, Miau dá um passo hesitante para fora do abrigo, com o resgatador ainda ao seu lado, guiando-o com suavidade. O gato se move com cautela, mas é evidente que ele está começando a confiar, ainda que a dor do passado esteja presente em cada movimento. Eles caminham para fora do abrigo, e pela primeira vez, Miau sente a brisa fresca da noite tocando sua pele. O mundo lá fora parece vasto e assustador, mas ao mesmo tempo, oferece uma sensação de liberdade que ele jamais imaginou sentir novamente. O resgatador observa o gato, agora mais calmo, e uma leve esperança começa a nascer em seu coração. Ele sabe que este é apenas o começo, que há muito mais pela frente, mas pelo menos Miau não está mais sozinho. O futuro é incerto, mas pelo menos agora, ele tem uma chance. E isso é o que importa. Você está livre, ele diz, com um sorriso suave, enquanto observa Miau olhar para as estrelas no céu noturno, como se estivesse começando a entender que algo bom pode vir a seguir. Miau, agora em um novo lar, observa com cautela o espaço ao seu redor. A casa é silenciosa, mas mais acolhedora do que o abrigo. A luz suave da tarde entra pelas janelas, iluminando o chão de madeira polida. Ele se aproxima lentamente da janela, seus olhos ainda desconfiados, mas curiosos. O resgatador, agora conhecido como Pedro, observa o gato com um sorriso triste. Aqui é seu novo lar, ele diz suavemente, sabendo que, apesar de toda a bondade do ambiente, Miau carrega em sua memória as marcas do abandono. O gato dá um passo hesitante, seu corpo ainda tenso, como se estivesse esperando uma nova dor. Pedro se ajoelha ao lado dele e, com um gesto carinhoso, acaricia sua cabeça. Miau fecha os olhos por um momento, como se estivesse tentando se convencer de que finalmente está em segurança. O silêncio entre eles é profundo, mas reconfortante. Miau levanta a cabeça e olha pela janela novamente. Lá fora, o mundo continua a girar, mas dentro daquela casa, ele encontra um pouco de paz. No entanto, algo dentro dele ainda treme, como se estivesse esperando a próxima rejeição. Pedro, vendo isso, suspira. Acredite, Miau, você está em casa agora, ele murmura, sabendo que, para o gato, a verdadeira cura leva tempo. Nos dias seguintes, Miau começa a se acostumar com sua nova vida, mas seus olhos ainda carregam a tristeza do passado. Ele se esconde sob a cama, observando Pedro de longe, como se temesse que algo fosse interromper sua paz recém-encontrada. Pedro tenta chamar a atenção do gato com brinquedos, mas Miau se afasta, desconfiado. Eu sei que você ainda tem medo, Pedro diz, sua voz suave. Eu estive onde você está, mas, por favor, saiba que aqui você não será mais deixado para trás. O gato, ouvindo as palavras do homem, se aproxima lentamente, mas o medo ainda está presente em seus olhos. Ele estende a pata, tocando a mão de Pedro com hesitação, como se estivesse testando a sinceridade daquela promessa. A sensação de perda ainda é fresca para Miau, e embora ele queira acreditar na bondade, sua memória o impede de se entregar completamente. Pedro, percebendo a luta interna do gato, começa a passar mais tempo ao seu lado, sentando-se no chão, sem pressa, apenas aguardando que Miau dê o próximo passo. Cada movimento de Miau é um pequeno progresso, uma vitória silenciosa sobre o medo que o paralisou por tanto tempo. Com o passar das semanas, Miau começa a mostrar sinais de que está se adaptando à sua nova vida. Ele já não se esconde tanto, e começa a explorar mais o ambiente. Pedro fica observando, sentindo um misto de alegria e tristeza.
O progresso de Miau é evidente, mas ele ainda se assusta facilmente, e às vezes, parece que um fantasma do passado o persegue. E segue. Certa noite, enquanto Pedro estava lendo no sofá, Miau subiu até o seu colo, como se fosse algo natural. Pedro ficou paralisado por um momento, surpreso e emocionado. Ele sabia que esse gesto era um marco, um passo enorme para Miau. Você confia em mim agora? Ele sussurrou. Miau se aninhou confortavelmente, fechando os olhos. O som do pulo suave do gato em seu colo preencheu a sala com uma sensação de paz. Mas havia algo de melancólico nesse momento, como se Miau estivesse tentando entender se podia se entregar completamente a esse novo lar. Pedro acariciou a cabeça de Miau, seu coração cheio de esperança. Eles estavam juntos, e isso já era o suficiente para ele. Embora Miau comece a confiar mais em Pedro, ele ainda carrega um peso silencioso. O medo de ser abandonado está sempre presente, e às vezes, ele se afasta de Pedro sem motivo aparente. Pedro, frustrado, tenta entender o que está acontecendo, mas percebe que a luta de Miau é interna e profunda. Ele não pode apressar o processo de cura. Durante um dia chuvoso, Miau se encolhe em seu canto favorito, observando Pedro de longe. O homem se aproxima lentamente, sentado ao lado do gato, sem fazer movimentos bruscos. Ele fala com Miau em voz baixa, tentando transmitir a calma que ele próprio sente. Eu não vou te deixar, Miau, diz Pedro, sua voz suave e cheia de certeza. O gato olha para ele com seus grandes olhos amarelos, e por um momento, parece que algo dentro dele se acalma. A chuva lá fora ecoa como uma canção triste, mas dentro daquela casa, um novo tipo de confiança começa a crescer. Pedro não precisa de palavras para transmitir sua promessa. Miau já sente que está seguro, mesmo que o medo ainda o acompanhe. Uma noite, enquanto Pedro adormecia no sofá, Miau se aproximou lentamente, escalando a poltrona até se deitar ao lado dele. Pedro acordou com o peso do gato em seu peito e sorriu, sua mão indo automaticamente em direção à cabeça de Miau. O gato, agora mais confortável, ronronou baixinho, um som suave e reconfortante. A confiança de Miau, embora frágil, estava finalmente florescendo. Pedro sabia que esse momento significava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Ele acariciou suavemente a cabeça de Miau, ouvindo o som do ronronar como uma música suave. Naquele instante, Pedro se deu conta de que havia criado algo precioso, um vínculo que, embora marcado pela dor, agora se sustentava pela promessa de um futuro melhor. Miau, por sua vez, parecia entender que ele finalmente encontrara um lugar onde poderia descansar, um lugar onde a dor do passado poderia começar a desaparecer. Os dias vão passando, e a vida de Miau na casa de Pedro começa a parecer mais estável, mas o medo ainda persiste. Às vezes, ele acorda no meio da noite, se assustando com qualquer som que venha de fora. Pedro, ao perceber isso, começa a ficar mais atento aos sinais do gato, querendo compreender as cicatrizes invisíveis que ele carrega. Ele tenta criar uma rotina mais calma, com momentos de carinho e brincadeiras leves. Mas Miau, com o olhar atento, parece desconfiado, como se estivesse esperando que algo fosse interromper essa paz recém-encontrada. A confiança dele é um processo lento e doloroso. Mesmo assim, Pedro não desiste. Ele faz questão de sentar-se ao lado do gato, falando baixinho, de maneira reconfortante, para que Miau saiba que não está mais sozinho. Eu estou aqui, Miau, ele diz, com suavidade. Eu não vou te deixar. As palavras de Pedro parecem ser um consolo para Miau, mas o medo de ser abandonado ainda assombra o gato. Ele ainda se encolhe, ainda hesita em se aproximar totalmente. Porém, as pequenas vitórias são evidentes. Cada vez que Miau se aproxima mais de Pedro, cada passo que ele dá em direção à confiança é um progresso silencioso, mas significativo. O caminho à frente é incerto, mas há um leve brilho de esperança no ar. Em uma tarde de outono, Pedro leva Miau para o jardim. A brisa fresca bate suavemente nas árvores,
e as folhas caem lentamente ao redor deles. E Pedro observa Miau, que está hesitante, mas curioso. Ele o observa dar seus primeiros passos na grama macia, um lugar que antes era desconhecido, agora oferecendo um mundo novo para explorar. Você pode confiar em mim, Miau, diz Pedro, com voz suave, observando o gato explorar com cautela. Miau, embora desconfiado, se aproxima lentamente de uma flor, seu nariz se aproximando do aroma. Pedro então se ajoelha ao lado dele, permitindo que o gato sinta o novo ambiente sem pressa. Aqui você não precisa se apressar, ele diz, sorrindo. A liberdade do jardim, com o céu claro e as árvores ao fundo, é um contraste com o medo e as paredes do abrigo que Miau deixou para trás. Ele dá um passo mais seguro, explorando a grama com mais confiança. Embora ainda seja cauteloso, Miau começa a perceber que esse novo mundo, esse novo espaço, pode ser seguro. Cada nova descoberta no jardim representa uma pequena vitória para ele, uma vitória sobre os fantasmas do passado. No entanto, a luta de Miau não é fácil. À medida que ele começa a explorar mais, a sombra de seu passado volta a assombrá-lo. Ele se assusta com o som de um carro na rua e corre para se esconder embaixo da mesa, seus olhos grandes e assustados. Pedro corre atrás dele, chamando-o com uma voz tranquila, mas a resposta de Miau é um reflexo do medo que ele ainda não consegue controlar. Calma, Miau, diz Pedro, se aproximando lentamente. Eu estou aqui. A relação deles, que parecia estar florescendo, é novamente testada. Miau, com o peito arfando, olha para Pedro, como se estivesse perguntando: você realmente vai me proteger? Pedro, com paciência, se senta no chão ao lado da mesa, aguardando que Miau saia de seu esconderijo. Ele entende que o processo de cura não é linear e que Miau precisará de tempo. Eu não vou te deixar, Miau. Ele repete com uma certeza que ele não tinha antes. O gato, aos poucos, começa a sair de seu refúgio, com o olhar cauteloso, mas não mais tão desesperado. Ele ainda carrega o medo, mas, pela primeira vez, sente que não está mais sozinho. A jornada de Miau é difícil, mas a confiança, embora frágil, começa a se consolidar. Naquela noite, Pedro decide dar um passo importante. Ele pega Miau em seus braços cuidadosamente, para que o gato se sinta seguro. Miau inicialmente se debate, tentando se afastar, mas Pedro o segura com firmeza, sem apertar, apenas transmitindo segurança. Eu não vou te machucar, Miau, diz ele, sua voz tranquila e suave. Miau, ainda um pouco apreensivo, começa a relaxar lentamente nos braços de Pedro. A sensação de ser carregado por alguém em quem ele não confia completamente é nova, e embora o medo esteja presente, ele sente algo diferente, uma sensação de conforto que ele não conhecia. Pedro caminha pela casa com Miau nos braços, parando em frente à janela, onde a luz suave da lua reflete no rosto do gato. Olha, Miau, Pedro diz, apontando para o céu noturno. Você está seguro agora. Miau, embora ainda tenso, observa as estrelas no céu. Pela primeira vez, ele parece começar a compreender que algo bom pode acontecer em sua vida, e essa confiança começa a tomar forma, lenta, mas certa. À medida que as semanas passam, Miau começa a mostrar mais confiança em Pedro, mas uma parte dele ainda se fecha, como se o medo fosse algo inevitável. Ele se aproxima de Pedro, mas sempre com alguma hesitação, como se estivesse sempre se perguntando se este seria o último momento de paz. E Pedro, agora mais consciente da dor que Miau carrega, decide, mais uma vez, provar que ele está seguro. Ele coloca um cobertor na cama e se deita ao lado de Miau, não o forçando a se aproximar, mas oferecendo-lhe a oportunidade de decidir. Com o tempo, Miau começa a se deitar perto dele, lentamente se aproximando do corpo de Pedro. Eles ficam assim por horas, em silêncio, e Pedro sente uma paz silenciosa invadir seu coração. Miau ainda tem medo, ainda carrega o peso do passado, mas pela primeira vez, ele entende que pode ter um futuro.
Pedro acaricia a cabeça de Miau, com um sorriso tranquilo no rosto. O gato ronrona baixinho, finalmente permitindo-se relaxar ao lado de quem o ama, não mais como um resgatador, mas como um amigo. Uma manhã, Miau parece diferente. Há algo em seu comportamento que Pedro não consegue identificar. O gato está mais calmo, mas há uma leve tristeza em seus olhos. Pedro percebe que o medo de ser abandonado ainda persiste. Ele decide dar mais atenção ao gato, mas a memória do passado parece nunca desaparecer por completo. Eu sei que você ainda tem medo, Miau, diz Pedro, com a voz suave. Mas estou aqui, e você nunca mais será deixado para trás. Miau, em silêncio, olha para Pedro, e embora seu olhar ainda carregue a desconfiança, há uma leve melhora. A confiança é frágil, mas começa a se solidificar lentamente. O medo não desaparece. Mas Miau já entende que está em boas mãos. Pedro decide dar uma caminhada com Miau no jardim, acreditando que a natureza pode ajudar a aliviar suas angústias. Miau, no início hesitante, começa a explorar com mais confiança. Pedro observa, com um sorriso suave, a mudança no comportamento do gato. Você está indo muito bem, ele diz, enquanto Miau se aproxima de uma árvore. O mundo parece mais seguro para Miau, e ele começa a andar mais livremente, mas sempre com uma cautela silenciosa. Pedro sabe que, apesar do progresso, Miau carrega cicatrizes profundas, mas ele está disposto a continuar lutando por ele. Você vai conseguir, ele murmura vendo o gato começar a confiar mais no novo ambiente. Em um momento de fragilidade, Miau se afasta novamente, buscando esconder-se de Pedro. O resgatador, preocupado, se aproxima, mas em vez de forçar, ele se senta em silêncio, esperando. Estou aqui, Miau. Quando estiver pronto, estou aqui. As palavras de Pedro são simples, mas poderosas. Miau, depois de um tempo, se aproxima cautelosamente, mas não se esconde mais. Ele sente a presença constante e tranquila de Pedro. Essa pequena vitória representa um novo começo para Miau, onde a confiança e o medo coexistem. Mas a força de Pedro faz toda a diferença. Em uma tarde tranquila, Miau finalmente se deita ao lado de Pedro na cama, os dois compartilhando um silêncio confortável. E Pedro acaricia a cabeça de Miau, e o gato ronrona baixo, finalmente relaxando ao lado dele. Agora você sabe, não é, Miau? Pedro diz suavemente. Você está seguro. Miau, ainda com alguma tensão, começa a se permitir relaxar completamente, sabendo que Pedro não vai deixá-lo. A confiança que antes parecia impossível começa a se consolidar com pequenos gestos de carinho e paciência. Com o tempo, a confiança de Miau cresce, embora ele ainda tenha momentos de insegurança. Pedro continua sendo constante, sempre presente, mostrando a Miau que ele tem um lar seguro. Eu estou com você, Miau. Você é parte da minha família agora. Essas palavras são mais do que promessas. Elas são a realidade que Pedro e Miau estão criando juntos. O passado de Miau nunca será totalmente apagado, mas agora ele sabe que há um futuro cheio de amor e pertencimento. Quando Miau olha para Pedro, seus olhos refletem uma sensação de paz que ele nunca conheceu antes. A vida de Miau e Pedro segue mais tranquila, mas algo novo surge quando um amigo de Pedro, Carlos, visita a casa. Miau, sempre cauteloso, observa o novo rosto com desconfiança. Ele se afasta imediatamente, se escondendo sob o sofá. Pedro, percebendo a reação do gato, tenta tranquilizá-lo. Ele não vai te fazer mal, Miau, diz Pedro. Mas a confiança do gato é frágil, e em momentos como este, o medo do abandono parece ressurgir. Uma liga igual. Ele não nos bal, grabde. Miau observa Carlos à distância, ainda tenso, e com os olhos atentos a cada movimento. A presença de um estranho o faz voltar a se fechar em si mesmo, mas Pedro, pacientemente, fica ao lado de Miau, tentando lembrá-lo de que ele está seguro. Eu estou aqui, Miau. Sempre estarei aqui. Com o tempo,
Miau começa a se acostumar com a presença de Carlos, embora ainda observe o novo amigo de Pedro com cautela. Pedro, percebendo isso, decide usar uma abordagem mais suave, permitindo que Miau se aproxime no seu próprio ritmo. Ele vai entender você, Miau, assim como eu entendi, diz Pedro, enquanto Carlos, mais uma vez, tenta se aproximar com gentileza. Miau dá um passo tímido em direção a Carlos, sua respiração ainda acelerada, mas agora há um vislumbre de curiosidade em seus olhos. E cada avanço é pequeno, mas significativo. Carlos, vendo isso, se abaixa, permitindo que o gato se sinta mais no controle da situação. Você é um gato valente, não é? Diz Carlos, com uma voz suave. Embora Miau ainda não confie completamente, ele começa a perceber que talvez não seja todo mundo uma ameaça. Uma noite, enquanto Pedro e Carlos conversam na sala, Miau se aproxima lentamente, agora mais confortável na presença do visitante. De repente algo acontece. Carlos deixa cair uma bolinha de brinquedo e Miau, no impulso, se aproxima para investigá-la. Pedro e Carlos observam surpresos. Olha só, ele está jogando, diz Carlos com um sorriso. Miau, sem hesitar, empurra a bolinha com as patas, seguindo o movimento como se fosse algo natural. Pedro observa com orgulho e alegria. Ele está se abrindo, Carlos, diz Pedro, sentindo a importância daquele momento. O gato, finalmente se entregando à diversão, mostra que sua confiança está aumentando, e com isso, a barreira entre ele e o mundo ao redor começa a diminuir. Miau, ao perceber que o brinquedo está em movimento, o persegue com alegria tímida, com um sorriso espontâneo surgindo no rosto de Pedro. Apesar do progresso, o medo de Miau volta em um momento inesperado. E durante uma tempestade, os trovões começam a rugir, e Miau se encolhe no canto da sala, claramente aterrorizado. Pedro, ao ouvir o som da tempestade, corre para o gato, sabendo que ele precisa de conforto. Ele se senta ao lado de Miau, acariciando-o lentamente. Eu estou aqui, Miau. Nada vai te machucar, diz Pedro com uma voz suave. Miau, apesar do medo, começa a relaxar lentamente sob o toque de Pedro. O som do trovão ainda ecoa, mas o calor e a presença de Pedro fazem a tempestade parecer um pouco menos aterrorizante. Você está seguro? Pedro repete, enquanto Miau se acomoda mais perto dele, sentindo-se protegido. Mesmo com o medo, Miau aprende a confiar mais em Pedro, sabendo que não importa o que aconteça, ele não está mais sozinho. O tempo passa, e cada dia Miau se sente mais seguro. A confiança que ele tem em Pedro agora é inegável. Em uma manhã tranquila, Miau sobe no colo de Pedro, algo que nunca havia feito antes, e se deita, ronronando baixo. Pedro olha surpreso, mas com um sorriso genuíno de felicidade. Eu sabia que você ia confiar em mim, diz Pedro suavemente. Miau, agora mais confortável, adormece no colo de Pedro, sua respiração suave e tranquila. O gato finalmente entendeu. Ele encontrou seu lar, seu lugar seguro. O medo e as cicatrizes do passado ainda existem, mas agora ele tem algo novo em sua vida, o amor e a segurança que Pedro lhe deu. Pedro, com o gato em seus braços, olha para o futuro, sabendo que a jornada deles está apenas começando. Os dias de paz parecem estar se tornando mais frequentes. Miau agora vive livre de medo constante, mas Pedro percebe que o gato ainda guarda uma sensação de insegurança em momentos inesperados. Quando uma nova caixa chega à casa, Miau se esconde atrás de um móvel, seus olhos estreitos e cautelosos. Pedro, percebendo o estresse de Miau, se aproxima com calma e paciência. Não é nada, Miau. Não precisa se assustar, ele diz, falando com suavidade, enquanto começa a desmontar a caixa. Miau observa de longe, hesitante, mas Pedro, com a sua presença constante, gradualmente faz com que o gato se aproxime. Aqui está seguro, não é? Diz Pedro, olhando para Miau com um sorriso tranquilo. Mesmo com o medo ainda presente, a confiança de Miau em Pedro é forte o suficiente para que ele se aproxime e observe a situação mais de perto.
Ponto. Pedro sabe que Miau já passou por muito, mas também sabe que o gato não está mais sozinho. Yellow. Pedro decide levar Miau ao veterinário para uma consulta de rotina, algo que ele sabia que poderia ser um desafio para o gato. Quando chegam à clínica, Miau se encolhe no carro, com os olhos fixos no local, claramente desconfortável. Pedro, com uma mão no ombro de Miau, fala com ele suavemente: "Eu sei que você tem medo, mas eu estarei com você." No consultório, Miau tenta se esconder sob a mesa, mas Pedro, com paciência, o tira de lá, acariciando sua cabeça. O veterinário, uma mulher de meia idade com cabelos curtos, sorri gentilmente para o gato, tentando acalmá-lo. "Tudo bem, Miau. Você está seguro aqui," ela diz enquanto prepara a consulta. Miau se mantém tenso, mas a presença de Pedro o mantém mais calmo. O gato começa a perceber que, mesmo em situações novas e desconfortáveis, ele pode confiar em Pedro para guiá-lo com segurança. A consulta passa sem incidentes, e Pedro e Miau saem da clínica, mais uma vez mais fortes juntos. Após a consulta, Pedro leva Miau para um passeio no parque, acreditando que o ar fresco e o ambiente tranquilo poderiam ajudar a aliviar a tensão do gato. Miau, embora hesitante, se deixa guiar pelo resgatador até uma área mais aberta, onde o som das folhas balançando e o canto dos pássaros o envolvem. Pedro olha para Miau, que está mais calmo, mas ainda atento ao novo ambiente. "Você pode aproveitar aqui, Miau, sem medo," Pedro diz com um sorriso. O gato, com a segurança de saber que Pedro está ao seu lado, começa a explorar lentamente, tocando a grama com as patas dianteiras. Cada passo que Miau dá fora de sua zona de conforto é uma pequena vitória. Ele olha para Pedro, e pela primeira vez, Miau parece entender que o mundo pode ser um lugar seguro. O parque, com seus sons suaves e a luz suave do fim de tarde, representa a liberdade que Miau agora pode começar a aproveitar. Uma noite, enquanto Pedro lê um livro, Miau sobe silenciosamente em seu colo, algo que antes nunca aconteceria. Pedro olha surpreso, mas seu coração se aquece ao ver o gato se aninhar contra ele. "Você confiou em mim, não é, Miau?" Pedro murmura com um sorriso. Miau, agora ronronando baixinho, fecha os olhos em conforto. Pedro sente o peso do gato em seu colo, e por um momento, o silêncio entre eles é profundo e significativo. Esse pequeno gesto, tão simples, mas tão carregado de significado, é a maior prova de que Miau finalmente se entregou à sua nova vida. Ele está seguro agora, com alguém que nunca o abandonará. E em troca, Pedro sente uma conexão profunda com o gato, uma parceria construída em paciência, amor e confiança. Com o tempo, Miau começa a passar mais tempo com Pedro, buscando sua companhia em momentos de descanso e até brincadeira. Em uma tarde ensolarada, Miau encontra seu lugar favorito na janela, onde pode observar o mundo lá fora. Pedro, vendo o gato relaxar e se permitir ser feliz, sente uma paz que não sabia que procurava. "Você finalmente encontrou seu lugar, Miau," ele diz suavemente. O gato olha para Pedro, e seus olhos amarelos agora refletem uma calma que antes parecia impossível. Pedro sabe que, embora a jornada de Miau tenha sido longa e cheia de desafios, ela também foi de grande crescimento. Miau, agora confiante e seguro, olha para o mundo lá fora, e pela primeira vez, ele vê o futuro com esperança. A vida deles juntos, cheia de amor e confiança, só está começando. Com o passar do tempo, Pedro e Miau se tornam inseparáveis. Uma tarde, enquanto Pedro cuida de alguns afazeres na casa, Miau se deita tranquilo em sua cama, observando-o. "Você é a melhor companhia que eu poderia ter, Miau," diz Pedro, sorrindo suavemente. O gato, agora completamente relaxado, fecha os olhos e ronrona baixinho, seu corpo relaxando completamente. A conexão entre eles se tornou algo profundo, baseado na confiança e no amor. Não há mais medo de abandono, apenas um entendimento silencioso. Pedro observa Miau e se permite refletir sobre como a vida deles mudou para melhor. "Aqui é o seu lugar,"
ele diz, com um sorriso sincero. Uma noite, enquanto a casa se enche do som suave da chuva, Pedro sente uma calma que nunca conheceu antes. Miau, que está em seu colo, parece estar em paz. Eu não tenho palavras para expressar o quanto você mudou minha vida, Miau, diz Pedro, com a voz suave. O gato, ronronando, olha para Pedro com seus olhos tranquilos. Eles compartilham um momento silencioso, mas profundo, onde o amor entre eles é mais do que suficiente para preencher qualquer vazio. Pedro acaricia a cabeça de Miau, e por um momento o tempo parece parar. Você é minha família, Pedro diz, sentindo a verdade de suas palavras. Miau, uma vez um animal com medo e desconfiança, agora anda pela casa com liberdade, explorando cada canto sem hesitação. Pedro observa o gato com um sorriso satisfeito. Você encontrou sua casa, Miau. Você é parte de mim agora, diz ele com um tom de gratidão. Miau olha para Pedro, seus olhos amarelos brilhando com um entendimento silencioso. O passado de dor ficou para trás, e agora, no presente, só há a sensação de pertencimento. O mundo fora da casa de Pedro é vasto e desconhecido, mas dentro dela, Miau sabe que encontrou seu lugar. Em uma manhã tranquila, Pedro observa Miau se aninhar confortavelmente ao seu lado na cama. E nunca mais, Miau. Nunca mais você será deixado para trás, diz Pedro, com um sorriso sereno. O gato, agora totalmente relaxado, fecha os olhos e começa a ronronar suavemente, sentindo-se seguro. Pedro sente uma onda de amor e gratidão, sabendo que, juntos, construíram uma vida de confiança e pertencimento. A jornada de Miau, que começou com tanto medo e solidão, agora é uma história de resiliência e esperança. E ao olhar para o futuro, Pedro sabe que, independentemente do que aconteça, ele sempre estará ao lado de Miau. O silêncio da casa é preenchido apenas pelo suave ronronar de Miau. Pedro olha para o gato, agora um membro verdadeiro de sua família, e sente um amor profundo. Nunca mais você estará sozinho, Miau, diz Pedro, com uma sinceridade imensa. Miau, sentindo-se seguro e amado, olha para Pedro com gratidão silenciosa. Ele, que um dia foi apenas um animal abandonado, agora tem um lar, uma família e um futuro cheio de amor. O ciclo que começou com o medo e a dor agora se transforma em uma história de cura, companheirismo e felicidade. Você é meu, e eu sou seu, Pedro murmura, sentindo o peso do momento.